Neste momento, aqui no estádio Claro Arena, a temperatura você vai nos acompanhando, saiu um sol nesse momento, mas o frio segue neste dia 5 de maio, são 10 horas e 46 minutos aqui no Chile, temperatura de 20 graus. Inclusive, meu caro Thiago Reis, hoje, 5 de maio, aniversário do Matheus Pereira e também do Juan Pablo Sorin. Mas a Itatiaia já respirando esse jogo decisivo pela Copa Libertadores. Lembrando, amanhã, 11 horas da noite, hora de Brasília, 10 horas da noite, horário local. O Cruzeiro chegou ontem aqui em Santiago, no Chile, apenas nessa relação que tem 25 jogadores, com a mudança, com a volta do Fagner. Ele que não esteve à disposição para o jogo passado contra o Atlético, não teve também a presença do Bruno Rodrigues, que é desfalque de momento na delegação do Cruzeiro, que chegou ontem à noite. Thiago. A gente já imaginava que seria um grupo muito difícil, não à toa foi taxado até como grupo da morte logo no dia do sorteio, então não dá para imaginar que teria tranquilidade. O que foge da rota até então é a derrota do Cruzeiro no Mineirão para a Universidade Católica. Isso inevitavelmente o próprio Cruzeiro arrumou dor de cabeça para si, né? Não precisava, não tinha necessidade de perder aquele jogo. O Cruzeiro não foi tão bem, apesar de ter mais qualidade, mas não soube impor essa qualidade dentro do campo. Então, se o Cruzeiro tem ali, né, as 3 vitórias até então, seria o melhor dos cenários. E os 2 jogos mais difíceis ele tinha vencido, né? Ele venceu o Boca, já tinha vencido o Barcelona, que é o pior time do grupo, mas era uma estreia, fora de casa, um jogo que tem também a sua atenção, o seu enredo próprio. Então, o Cruzeiro aumentou a pressão para cima de si mesmo num grupo que já era muito difícil? Sim, com a derrota no Mineirão. Mas é um time que tem qualidade suficiente para ir lá agora no Chile e dar o troco na Católica, né? E aí deixar 1-1 esse confronto direto, que é um critério importante. E o melhor dos cenários, como você falava, é de fato o Boca perder hoje, né? Porque aí você já tira um time da briga. Cruzeiro poderia ficar aí com mais pontos que os seus 2 adversários diretos. A minha grande preocupação agora para essa situação do Cruzeiro na Liberta é essa corda que vai ter que ser muito esticada neste mês de maio, porque serão decisões pela Copa Libertadores, jogo de volta da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? A gente já tá vendo aí o Bruno Rodrigues fora, é um edema muscular, não é nada demais, mas é a parte física. Então daqui a pouco o Arthur Jorge talvez tenha que poupar um aqui, poupar outro ali, e não acho que o Brasileirão possa ser perdido de vista, tem que ser a prioridade máxima. Então essa é a minha preocupação agora para esse momento. Não é nem a qualidade do time, porque vejo o Cruzeiro superior que todos os times do seu grupo na Libertadores, mas é também o quanto essa maratona vai cobrar da parte física, né, Thiago? É claro que secar o Boca Juniors vai ser bom pro Cruzeiro, mas acho que o principal é o Cruzeiro fazer o seu papel, é o Cruzeiro cumprir o seu dever de casa. O Cruzeiro teve 2 jogos em casa e 1 fora. Nos jogos dentro de casa, uma vitória e uma derrota, e fora de casa venceu. Agora inverte, Cruzeiro tem jogos fora na maioria e 1 jogo em casa. É conseguir fazer o seu papel, o seu dever de casa. O Cruzeiro só depende de si. Torcer muito para que o Cruzeiro emocionalmente não se abale pela derrota que teve no Clássico, mas entendo, Thiago, que o Cruzeiro tem toda a condição de se classificar num grupo duro, num grupo pesado, num grupo difícil. A Libertadores não é um campeonato simples de se vencer, porque muitas vezes não pesa só a qualidade do futebol que você está jogando. Vimos isso no jogo contra o Boca, o tanto que o jogo foi difícil para o Cruzeiro por uma arbitragem muito ruim. Os times argentinos, os times paraguaios, eles têm muita força na Sul-Americana. E isso muitas vezes pesa muito. É muito difícil para o futebol brasileiro enfrentar essa força política, essa força de bastidores, que acaba sendo refletida na arbitragem. Agora, time por time, já vimos o Cruzeiro jogar contra todos. Cruzeiro não é pior do que ninguém que está ali no grupo. Pelo contrário, tem todas as condições de se classificar. É importante torcer para tropeços dos adversários, mas eu não acho que esse seja o principal foco do Cruzeiro no momento. Eu acho que o principal foco do Cruzeiro no momento é o Cruzeiro fazer o seu bom futebol, manter o seu bom futebol, manter o futebol que vinha jogando antes do Clássico
e torcer para que o Clássico seja um ponto fora da curva do Cruzeiro, num momento de recuperação que o futebol do Cruzeiro está crescendo e está melhorando muito, viu, Thiago? Eu tô evitando até falar que o Arroio foi ruim no Clássico e tudo, porque a gente já sabe, se tirar o Arroio, quem entra, né? Então, eu ainda prefiro ver o Keninho aí. Às vezes dando uns vacilos e tudo, mas tô até evitando, viu, Caramujo? Porque se chega amanhã e Arroio vai pro banco, entra ele, aí a esperança já vai embora junto. O Arroio, desde o início do jogo contra o Mena, pode ser uma arma bem interessante, né? Sim. O Mena fez até um jogo digno no Mineirão. Muito bom. Mas vamos lembrar, ele é o Mena. Sim. Então ele fez um jogo e é o Mena com quase 40 anos de idade, Exatamente. né? Mas o Arroio, desde o início, pode gerar problemas por ali, né? E aí tem o Fagner também, que eu acho que deixa ele um pouquinho mais tranquilo para avançar. O próprio Gianni pode se sentir mais intimidado também. Esse lado direito do Cruzeiro tende a fluir melhor com a presença do Fagner. E aí, desde o início, diferentemente do jogo contra a Católica no Mineirão, tendo o Arroio. E esses caras, né, o Arroio, Neiser também, mas especialmente o Arroio, assim, vai oscilar, não tem como. E aí no Clássico acaba que tudo pesa mais, né, um jogo que tem um peso emocional muito maior, mas não tem como achar que ele vai fazer todos os jogos de forma perfeita, porque é um cara muito jovem, a gente já falou isso aqui várias vezes, e é um cara, assim, que esses caras que estão vindo agora, muito jovens, vindo de países sul-americanos, eu acho que eles faltam uma maturação emocional ainda também, né? A gente vê eles perdendo a cabeça, o Neiser, a gente já viu ele chorando, né? Sentindo muito os jogos que ele perde gols. O Arroio também é um cara que toma muito cartão amarelo, é um cara que vai pra confusão no jogo. Você até falou, né, que ele deu um chilique ali depois de ser expulso no Clássico. De pelanca. E ele chutou ali as coisas, acho que não foi tão inteligente ao fazer a falta que ele fez, né? Não sei, não pensou que o juiz poderia dar cartão pra ele, né? A ficha caiu depois. Então, podia ter cercado, só atrapalhado, enfim. Eu acho que é natural uma certa oscilação deles, especialmente nesses jogos mais pesados, mas ele já mostrou em outros jogos já pesados que ele consegue ir bem, né? Como contra o Corinthians e em outras partidas. Isso serve para qualquer jovem, né? Claro que se tratando de um jogador que não é brasileiro, que está tendo a sua primeira experiência no Brasil, é mais delicado, porque entra a questão de cultura, de se adaptar a isso também, a novas ideias, uma nova língua e por aí vai. Mas até pegando o caso do Cauã Moraes, o Cauã Moraes é bom jogador, é muito bom jogador, tende a ser no futuro o titular absoluto da lateral direita, mas nesse ano ele sentiu alguns grandes jogos, né? O Samuca citou bem contra o Boca que ele faz um bom jogo, vai até melhor do que o Fagner, mas em um contexto muito específico. Mas aí quando a gente pega a partida dele contra o São Paulo, né? Tudo bem que ele entrou em um contexto mais delicado, mas não foi um bom jogo do Cauã Moraes. Aí contra a Católica, idem, também não foi um bom jogo. Contra o Atlético, a mesma coisa. Não foi um cara que mostrou um destempero como o Arroio, mas que agiu muito por instinto, né? No Clássico me assustou a quantidade de vezes que ele tava pegando a bola e aparentemente sem pensar, tentando forçar. Não é a característica do Cauã Moraes. E aí entra o peso do jogo, né? É um garoto que segue sendo muito útil, para mim o primeiro reserva do Fagner sem o menor problema, mas que em grandes jogos ainda carece de ter exibições mais maduras. Tem até essa diferença de perfil, né? Porque o Cauã Moraes é um cara que sentiu o jogo e ficou assustado, ao que parece, queria se livrar da bola rápido, queria fazer a coisa sem pensar ali e tudo mais. O Arroio, então assim, ele ficou mais, diria que introspectivo nesse sentido, né? O Arroio já é um que ele fica um pouco pressionado e ele fica mais expansivo, né? Fica mais nervoso, brigando mais, quer pegar a bola e quer chutar de longe, e quer pegar a bola e passar driblando no meio de todo mundo, né? Então eu acho que tem até, pra gente citar essa diferença desses jovens, tem essa coisa, né? Que o Arroio ele não se esconde do jogo. A personalidade de cada um, né? Exato. A forma como você lida no momento de dificuldade. Exato, eu senti que o Cauã foi um cara que foi mais introspectivo, que se escondeu um pouco, ficou com um pouco de medo. O Arroio já é aquele cara que ele foi pra loucura.
Então, tem essa diferença de perfil. Mas a gente cita jogos ruins desses caras, e foi ruim mesmo, só que num jogo como esse, se só eles foram ruins, aí você tem um ponto. Mas se você pega que praticamente o time inteiro, talvez o time inteiro do Cruzeiro foi muito mal, aí eu acho que a gente tem que olhar com um olhar mais crítico para os caras mais experientes, sabe? Claro que se o cara tá jogando ali, o Arroio, o Moraes e outros, eles têm capacidade, estão ali para isso mesmo, foram trabalhados, só que a partir do momento que o Romero vai muito mal no jogo, que o Fabrício Bruno vai muito mal no jogo, que o Gerson vai mal no jogo, que o Matheus Pereira vai muito mal, que o Caio Jorge vai mal, o Christian vai mal, até o próprio Kaique, que é jovem, mas já tem uma experiência, uma rodagem, um laço muito maior, eu acho que esses jovens, eles estão num conjunto ali, num contexto que foi desfavorável, e aí é natural que eles sofram, né? Então, eu tô muito longe de querer queimar o Arroio e outros aí, porque num jogo como um clássico e tudo mais, acho que a responsabilidade precisava ser chamada especialmente por esses caras mais velhos. E a gente não viu o que a gente viu em outros jogos, não sei se, pelo menos eu não vi, né? Não sei se vocês tiverem reparado isso, mas eu não vi o time conversando como em outros momentos. As broncas, aquela coisa. Eu senti todo mundo meio aéreo no jogo, sabe? Sem entender o que estava acontecendo e... Inclusive, Mike, teve uma questão que eu vi até Alberto Rodrigues falando sobre isso, né? Do time do Cruzeiro não ter tido ali, digamos assim, o time não estava descansado o suficiente no clássico. E aí a gente fica naquela, né? Pô, mas foram 3 dias, né? E tudo mais. Eu acho que partidas dessa magnitude, tipo o que foi o jogo contra o Boca, tem aquele cansaço mental, né? Que ele muitas vezes acaba custando mais do que um cansaço físico. Então eu acho que não tô justificando a derrota não, tá, gente? A derrota do Cruzeiro, ela foi injustificável. Mas acho que o Cruzeiro talvez tenha entrado um pouco nisso, né? Não houve ali, digamos, uma recuperação adequada, e eu não acho que seja culpa da comissão técnica, às vezes é uma coisa humana mesmo, os caras não conseguiram focar no jogo contra o Atlético como deveriam, e assim, esse foi um jogo que a gente já falou muito sobre tabela e tudo mais, o quanto esse jogo, ele pesa, né? Ele pesa pro torcedor, e eu imagino que internamente também foi um baque pros caras, tipo assim, ó, tomamos aqui um tapão por aí afora que a gente precisa dar uma resposta. E eu acho que é um dos aspectos que o Cruzeiro tem que usar, inclusive, não precisa se motivar, né, gente? Você tá jogando num clube grande, você tá jogando numa Libertadores, pelo amor de Deus. Mas assim, pra ser um diferencial nessa partida, é corrigir mesmo o que aconteceu na ida, porque um empate aqui contra a Católica, a gente já estaria muito mais tranquilo para uma classificação. E esse é um jogo que foi escalonado para outro lugar, né, Caio? Agora a gente vai precisar dessa vitória pela classificação e por uma recuperação de confiança, talvez até interna dos jogadores, né? E só sobre o Arroio, essa coisa do Arroio continuar tentando, eu acho que é uma virtude. Por mais que tenha jogo que você fala, o Arroio tá errando tudo, é melhor substituir ele. O dia que o seu ponta parar de tentar, ele tem que deixar de ser ponta. Ele tem que deixar de ser atacante. O que diferencia o atacante de um jogador de defesa ou de meio campo é essa coisa de mesmo que tudo esteja contra, ele tem que continuar buscando o gol. Ele tá lá para isso, né? Com certeza. Eu não gosto de jogadores omissos, especialmente os que atuam no setor ofensivo, né? Que geralmente são os caras que mais criam, que jogam mais próximos ao gol do adversário, que vão decidir jogos. O Arroio errou demais contra o Atlético, talvez tenha errado tudo, mas falar que ele foi um cara que se escondeu do jogo, aí já seria mentir, né? Porque apareceu bastante, mas acabou errando tudo, o que acontece, né? Mas tem que seguir com a mesma personalidade, com a mesma confiança pro jogo contra a Católica. Perder um clássico da forma que o Cruzeiro perdeu em meio a uma sequência tão legal, tendo a oportunidade de se aproximar do grupo de cima, pesa, mas é preciso uma reação imediata e isso passa por postura, né? Por postura de todo mundo. Então que o Arroio, assim como todos os outros, possam ser corajosos, que é uma coisa que o Arthur Jorge pondera demais, mas que ao mesmo tempo possam corrigir aquilo que deu errado, né? E uma vitória contra a Católica logo depois de perder um clássico é uma maneira gigantesca de você se redimir, né? A gente tá falando do Cruzeiro podendo, dias depois de perder um clássico dentro de casa, tendo a possibilidade de vencer um jogo de Libertadores e quem sabe até encaminhar
a sua classificação. A oportunidade está aí. Sempre é o ideal se recuperar dentro de jogos, né? Eu até gosto dessa sequência. Na verdade, ela não deveria ser tão pesada, né? Mas eu gosto do Cruzeiro já mais pra frente, não tão mais pra frente, ter um jogo contra a Católica. Porque talvez se tem uma semana completa de treinos, beleza, você teria recuperação física e tudo mais, mas você ter um jogo desse tamanho, mexe com todo mundo. E aí quem tá envolvido com esse jogo vê com uma oportunidade de dar uma resposta pro torcedor e de dar uma sequência legal no mês de maio, que começou mal, mas que pode terminar muito legal, com classificação nas Copas e com uma recuperação dentro do Brasileirão. Fechando mais um vídeo do canal, já agradeço a todos pela companhia e quem assistiu o vídeo até aqui, já peço o like aí se curtiu, tá? Espero que a notícia tenha sido relevante para todos. E você que está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse canal só traz notícia do Cruzeiro, de domingo a domingo, todos os dias, para você sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube. Então aqui eu deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Deixa o seu like, é muito importante que assim o canal busca mais torcedores do Cruzeiro e assim a gente faz desse canal muito grande, tá bom? E é o nosso desejo, tá? Então fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, até porque a participação de todos também ajuda demais o canal a crescer cada vez mais, tá bom? E a gente conta com essa força. Mais uma, ative o sininho de notificação, muito importante, para toda vez que sair um vídeo aqui no canal, o YouTube tá notificando vocês de que tem vídeo no ar atualizado sobre o Cruzeiro, tá bom? Mais uma vez quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando aqui o canal, de estar aqui conosco, e espero que vocês fiquem aqui com a gente se inscrevendo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Vou ficando por aqui, deixa aquele forte abraço. Ficaremos atentos a qualquer notícias, atualizaremos vocês assim que possível. Forte abraço, pessoal. Valeu!